a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Eu quero enfatizar o caminho de Deus. Esta semana nós estivemos ministrando, cada dia aqui, sobre o tema portas abertas, e caminho e portas são expressões que tem em toda a Bíblia, desde o começo. E o interessante é que a definição da palavra pecado, nos 3 principais idiomas em que a Bíblia foi escrita e foi divulgada, expandida, que é o primeiro o hebraico, depois o grego, depois o latim. A palavra pecado, ela tem um sentido no hebraico de errar o alvo. Errar o alvo. Esse é o sentido da palavra, da expressão hebraica para pecado, a composição da palavra. A palavra no grego, ela tem um sentido de sair do caminho. E em latim ela tem um sentido que é pecare, vem do latim, a palavra pecado, pisar em falso, pisar errado, cair. Não é uma expressão, pecado, o meio cristão deu um sentido muito místico para a palavra pecado. O pecado é errar o alvo, errar o caminho, errar a direção. Consequentemente, errar o caminho, a direção, o foco, quem que é, irmãos? Deus. Errar o alvo é sair da direção que Deus tem para nós. É o maior pecado que nós cometemos, e nós não pecamos, não é contra Deus. Pecado nenhum arranha a santidade de Deus. Deus é santo, irmão, Deus é perfeito, nada vai mudar Deus. A gente peca é contra nós mesmos, a gente erra é contra nós mesmos, a gente erra o alvo, a direção, porque Deus sempre tem o melhor para nós. E para andar nesse caminho, o Senhor abre portas, fecha portas. Graças a Deus que Deus abre portas, mas graças a Deus também pelas portas fechadas, que às vezes Deus fecha como direção. O caminho de Deus é perfeito. Por outro lado, abre comigo Provérbios 14, verso 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem. Provérbios 14, 12. Ele repete esse versículo 2 vezes no livro de Provérbios. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Morte aqui não quer dizer apenas a morte física, mas quer dizer frustração, derrota, decepção, às vezes um preço alto que se paga por errar o caminho, ou por insistir no caminho que eu acho que está certo, que eu acho que é o melhor. Há caminho ao homem que parece certo. E quantas pessoas estão pensando assim hoje, agora, e estão caminhando na direção de um precipício, Às vezes a gente assiste, eu gosto muito de assistir esses canais de natureza, e às vezes mostram lá que principalmente baleias e golfinhos, de repente eles vão nadando na direção da praia, e eles atolam na praia, e morrem ali às vezes, uma quantidade enorme de baleia, golfinho, tristes, mas erraram o caminho, e foram, um puxou a direção, e todo aquele, não sei, um bando, né, vamos dizer assim, todos aqueles outros foram seguindo, e se encalham nas praias, e morrem. Há caminho ao homem que parece certo, pessoa cheia de si, pessoa que decide conforme a sua própria consciência, ou que dá ouvido a pessoas que não deveria, acha que o caminho é certo e vão errando, de caminho em caminho, e vão construindo uma história não é experiência, irmãos.
Tem coisa que Deus permite como experiência mesmo, mas ficar adquirindo experiência só nos erros, não, eu quero acertar. Eu quero achar, eu quero andar no caminho de Deus. Eu quero achar. Quero ler mais 2 versículos com você. Salmo 37. Eu li esse versículo domingo da semana passada. Versículo 5. Vou resumir aqui no 5 apenas. 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. E faz o que, irmãos? Confia nele e o mais ele fará ou ele agirá. É uma certeza. Entrega o seu caminho ao Senhor. Põe na mão de Deus. Como que Deus pode dirigir o caminho de uma pessoa se eu não entregar nas mãos de Deus? Se eu não confiar ao Senhor os meus caminhos? Como? Deus, eu sou impressionado com a grandeza de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus é maravilhosamente grande, Ele é maravilhosamente delicado. Delicado. Ele não entra na minha vida se eu não permitir. Ele não conserta o meu caminho se eu não o entregar nas mãos dEle. Quando nós convertemos, Romanos 10, versículo 8, ele fala que, abre comigo lá, eu quero enfatizar um aspecto aqui, para mim não errar aqui falando de cor. No capítulo 10, no versículo 9, versículo 9, 10, 9, é uma continuação. Se confessar com a sua boca que Jesus é o quê, irmãos? Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Mas se confessamos com a boca que Jesus é o Senhor, Senhor aqui quer dizer Adonai, o Adonai. A expressão hebraica para Adonai é o Senhor de todas as coisas. A primeira vez que Deus se revela como Adonai na Bíblia, se revela a Moisés, a Israel, depois que Deus tirou Israel do Egito. Depois que Deus tirou Israel do Egito, Deus se manifesta como Adonai, o Senhor, o dono de todas as coisas, que tem a última palavra, que controla todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto. O Senhor absoluto é o sentido da palavra Adonai. E quando eu confesso, eu estou fazendo como Salmos 37, eu estou entregando o caminho. Ele é o Senhor, não tem outro. É o que tem a voz de comando, que tem a voz de direção. A mim me compete submeter, baixar minha cabeça, entregar meu coração, para que Ele seja o Senhor. Tem muita gente salva, pela graça e pela misericórdia de Deus, mas Jesus não é o Senhor da vida delas, não é. E estão aonde? Achando que estão no caminho, e tomando decisões e consequências, decisões e caminhos, escolhas e caminhos errados. O Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu gosto de uma expressão do apóstolo Paulo, que ele usa nas cartas. O apóstolo Paulo fala, e é a porta do Senhor Jesus Cristo, servo dele. A expressão servo ali é a expressão de submissão total a Ele. Submissão total a Ele. É a expressão que Paulo está querendo dizer, quando ele começa as cartas em Efésios, em Colossenses,
em Coríntios, ele fala, servo do Senhor ou aquele que está submisso totalmente a Ele. Isso é quando Deus se transforma Senhor das nossas vidas. Deus leva isso a sério, muito a sério. Se eu estou entregando, Ele está assumindo a responsabilidade das nossas vidas. Se eu estou entregando, Ele sabe aonde Ele quer nos levar. E Deus tem propósitos para cada um de nós, vontades para cada um de nós, o melhor para cada um de nós. Ele é muito, na sua grandeza, Ele é muito específico. Não consigo entender isso. Deus não nos conduz como uma manada. Não. Deus nos conduz individualmente, especificamente, nos conhecendo pelo nome, tomando-nos pela mão direita, levando a cada um de nós num caminho. Cuidado, cuidado. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele é cuidadoso nesses detalhes. Deus não nos conduz, Ele é o pastor, então Ele vai levar nós como manada. Não. Ele é pastor das ovelhas individualmente. E individualmente nós vamos compor, lógico, a igreja do Senhor. Único Senhor. Único Rei, único Senhor dos senhores. Como andar nos caminhos de Deus? Como ter como educar o nosso coração, educar nossa mente, nossos pensamentos, a andar nos caminhos do Senhor. Na sua graça, abre comigo em João capítulo 14. Deus é aquele que está mais preocupado em você acertar o caminho. Ele é que está mais preocupado em você acertar seu caminho emocional, sentimental, familiar, financeiro, ministerial. Ele é o mais responsável, o mais preocupado em você ter uma vida feliz, bem-sucedida. Versículo 15 de João, capítulo 14. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e o que, irmãos? Estará com vocês. Mas o Senhor enviará o Espírito Santo, o conselheiro paracleto, quer dizer, aquele que está ao lado, presente, o Espírito da verdade. Então Ele tem a verdade para nós, amém? Ele tem o caminho para nós, que jamais nos deixará. Olha a expressão, irmãos, outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Eu quero que você tenha essa revelação, porque tem muito crente que, eu tenho o Espírito Santo, mas não tem essa compreensão verdadeira, a revelação, eu tenho o Espírito Santo, Ele está comigo, Deus está comigo, Deus vai comigo, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho Jesus em mim. O outro aqui quer dizer, é como se Jesus e o Espírito Santo é igual esse copo d'água aqui, irmãos. Eu tiro um copo d'água e ponho outro copo d'água. Jesus saiu e o Espírito Santo entrou. Jesus estava fora e o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu bebi a água, né? Ele entrou dentro de mim. Ele vai me guiar toda a verdade, Ele me ensinará o caminho. Começa aqui.
Começa aqui. Depois, o segundo aspecto que eu quero te passar, abre comigo Salmo 119, ou no versículo mais comum, como alguém quer falar da palavra de Deus, né? Salmo 119, versículos 104 e 105. Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Que mais que ela é? Luz para os meus caminhos. Vou ler na minha versão aqui, na NVI. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Quem anda na palavra de Deus não erra o alvo, porque sabe onde está pisando. Ontem, Soraya e eu fomos no aniversário de 15 anos, de uma menininha que a gente viu nascer, acompanhou até a gestação da mãe. Isso é muito bom, né? Isso é muito agradável no ministério, isso. Aí está passando por uma calçada, e estava meio escuro. Uma das grandes virtudes que eu acho do celular é isso, né, irmãos? Vira utilidade na hora, vira luz para o caminho. Agora eu sei, quase não pisar em monte de areia, em um monte de coisa aqui. Mulher com salto, andando em calçada irregular, o que vira, irmão? Se pisar num monte de areia ali, pelo menos, outra coisa pior ainda, aí complica. Mas a luz ali estava dirigindo. A luz, a palavra de Deus. Se eu guardo a palavra, eu não vou errar o alvo. Não vou errar o alvo. Deus me deu a palavra dele, não é por causa de Deus, é por causa de mim, irmãos. É por causa de mim, para mim não errar o alvo, não pisar fora. Agora, eu preciso ler a palavra, se é a palavra do Senhor, é a última palavra. Se é a palavra do Senhor, é a última palavra. Eu gosto de discipular militar. Quando a gente tem um discípulo militar, é bom, porque o militar sabe o que é essa palavra do comandante. Sobe o monte. Não pode nem perguntar por quê. Sobe o monte. Vai ficar plantado aí a noite inteira vigiando. Vai ficar plantado. Por quê? Porque mandou, o militar, a autoridade mandou, acabou. Ele sabe o que é a última palavra. É do comandante. A última palavra é do Senhor. É a palavra de Deus. Não vou errar o alvo. Vou acertar o propósito. Vou viver e vou alcançar o final do Senhor. Lâmpada para os meus pés. Depois, Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. É a oportunidade que Deus me dá para consertar o meu caminho, vamos dizer assim, né? Romanos 8, 28. Primeiro é entender como Deus age, e depois até uma oportunidade para consertar o caminho. Sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas. Pode ser enfermidade, pode ser nas perdas, seja elas quais forem. Pode ser numa crise financeira. Deus age em todas as coisas. E o que Ele faz? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas contribuem. Ele pode pegar aquela confusão toda que eu arrumei, por isso que eu falo que é uma oportunidade para a gente ajustar o caminho, colocar na rota, colocar no trilho, das confusões que nós vamos fazendo.
Então Deus pega toda aquela confusão e Deus consegue estabelecer um caminho para mim. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou me faz entender que se Deus age, né? Deus age em todas as coisas, Ele está agindo. De repente perdi o emprego, mas Ele deixou de ser o Senhor. De repente eu estou enfermo, Ele deixou de ser o Senhor. Age em todas as coisas. Aí quando Deus age em todas as coisas, aí sim, Ele vai estar gerando experiência, maturidade, espiritualidade, conhecimento na minha vida. Na minha vida. Aí sim, Deus é soberano, Ele é Deus, Ele é o Senhor de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer circunstância, de qualquer governo, de qualquer nome que se possa nomear agora ou no futuro, seja qual for. Ele é o Senhor, age em todas as coisas, mas a minha vida precisa estar na mão dEle. Eu preciso tê-lo como Senhor da minha vida, preciso ter meu caminho entregue nas mãos do Senhor. Não brinca com isso, querido, querida. Vontade de Deus, a vontade de Deus não é passiva, se Deus quiser, não é se Deus quiser, não tem assim, não, Deus está dirigindo, porta fechou, porta abriu, glória a Deus, porta abriu, porta fechou, amém, é de Deus, pode acontecer, é de Deus, não pode acontecer, é do Senhor, curou, é de Deus, não curou, é de Deus, Ele é o Senhor da minha vida, a causa não é mais minha, a causa é dEle, contribui todas as coisas, esse é o meu versículo, que eu carrego sempre comigo, desde o dia que eu descobri, lâmpada para os meus pés, lâmpada para as minhas aflições, né? Para as minhas inseguranças, e se eu fiz um monte de besteira, Ele começa de novo um caminho novo, Deus é igual o Waze, né? Errei, botei no Waze, errei, Ele dá uma reciclada lá, né? O satélite recicla o caminho, põe eu na direção, na melhor rota, era para virar à esquerda, virei à direita, erro mesmo, Deus corrige a rota e põe você na rota de novo, sabe por quê? Porque Deus é igual esse satélite, né? Enxerga de cima, eu enxergo de baixo, minha esposa sempre fala para mim, como uma boa esposa, segue o Waze, aí eu falo, mas eu sou melhor que o Waze, conheço melhor, então vai, trava o caminho, cai no congestionamento, agora fica no congestionamento, amém, irmãos? Versículo, abre comigo Jeremias 6, Jeremias 6, 16, aleluia, 6, 16, cadê meu Jeremias 6, 16, está aqui, assim diz o Senhor, presta atenção, assim diz o Senhor, ponha-se nas encruzilhadas, quem se sente nas encruzilhadas, né? Quem se sente meio na encruzilhada, meio no Y, assim, para a direita ou para a esquerda ou para a direita, ponha-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão que, irmãos, paz ou
descanso. Tem gente que está esgotada. Estou cansado. Cansado de errar, né, irmãos? Cansado de andar errado. E vai continuar cansado. Porque nunca quer ouvir. Pergunta. Jeremias também diz no capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E encontrarão descanso para as vossas almas. Pergunta para o Senhor. Às vezes essa pergunta, Deus vai segurar um pouquinho a resposta. Vai mesmo. Para saber avaliar o meu coração, se eu quero mesmo ouvir de Deus. Se eu estou submisso mesmo. Deus prova a minha fé, prova mesmo. Se eu quero andar no meu caminho ou no caminho dele. Ele é Senhor do tempo. Se Ele quer responder hoje, vai responder hoje. Se Ele quer responder o ano que vem, Ele vai responder o ano que vem. O ano que vem. A resposta vem do alto. Pergunta pelo bom caminho. Deus não decidiu, então eu vou decidir por mim mesmo. Então vai. Vai. Infelizmente, Jesus teve que falar para Judas: vai e faze logo o que você tem para fazer. Vai logo, Lucas. Quer fazer? Faz logo. Desculpa o extremo desse exemplo. Jesus disse para Judas: vai e faze logo o que você tem para fazer. Já colocou no coração mesmo a decisão? Então vá logo. Eu dobro o meu coração, irmãos. Eu tenho um temor diante de Deus. Senhor. Por outro lado, Moisés falou: não me faça dar um passo para frente, se sua presença não for comigo. Por outro lado, Moisés fica os dois pés e fala ousadamente com Deus: não me faça dar um passo, se sua presença não for comigo. Não vou. Moisés encurralou Deus. Deus queria ouvir isso de Moisés. Deus falava para Moisés: pode ir, Moisés. Deus falou para Moisés: pode ir. Vai você com o seu povo. Eu vou até mandar um anjo. Um anjo vai até conduzir vocês. E Moisés trava os pés e fala: daqui eu não saio, se sua presença não for comigo. Direção de Deus. Eu preciso perguntar. Quando eu vou para uma semana de portas abertas, Deus, eu quero a porta aberta. Eu quero a direção. Eu estou perguntando para o Senhor. Estou perguntando. Estou buscando. Estou jejuando. Porta, direção, irmãos. Amém? Por último, abre comigo Hebreus, capítulo 13. 13. Versos 7 e 17. 7 e 17. Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Interessante que esse versículo vem logo depois do versículo 7, tá, irmãos? Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes. E faz o que, irmãos? Submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam ou velam, cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Mas eu quero enfatizar isso.
Deus usa os seus pastores para te dirigir. Para te dirigir. Para te ensinar mesmo o caminho de Deus. O caminho de Deus. Uma vez eu falei para uma pessoa: quando você quiser me ouvir, eu vou te falar. Enquanto isso, eu vou só orar para Deus ter misericórdia de você. Quando você quiser me ouvir, eu vou te falar. Mas como eu te amo, falei para essa pessoa, não vou deixar de orar por você. E não mudei a opinião. A hora que ela cansar, pode vir. Meu coração está sempre aberto. Está sempre aberto. Deus não constitui líderes para dominar um rebanho. Deus constitui líder para ser pastor, apacentador, cuidador, para guardar você e prestar conta diante de Deus. E prestar conta diante de Deus. Deus nos constitui o apóstolo sobre nossas vidas, para que ele seja instrumento de Deus na nossa direção, no caminho de Deus para nós. Para nós. E tenho visto, infelizmente, muita gente errar o alvo, porque o coração insubmisso, desobediente, criador de caso, leva a pessoa a errar o alvo. Precipitar, leva a pessoa para o caminho escuro, e vai tropeçar, até bater com a cara no chão, e o diabo zombar dela. Caiu, e o diabo cai na gargalhada. Só que o estrago já é grande, né, irmãos? É grande. Obedecer, ouvir. Não falamos por nós, graças a Deus, falamos pela direção do Espírito Santo. Não falamos pela minha vontade, falamos pela palavra, e eu não vou negociar a palavra de Deus na vida de ninguém, irmãos. De ninguém. De ninguém. Palavra de Deus. Não negocio, não ajusto. Pode gostar ou pode não gostar, mas é a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Deus nos constitui nossa coordenação, constituída por dar a direção. E eu tenho visto que aqueles que obedecem prosperam. Quando eu falo prosperam, é todos os sentidos, é família, é filhos. É filhos. Quando eu marco um dia de finanças, minhas finanças estão muito bem. Nunca tiveram tão bem assim, não é por mim. Não é por mim. Mas eu preocupo com sua vida financeira, sua família. A escola de pais, vem 4 pais, mas só tem 4 pais na igreja. Só tem 4 pais na igreja, vem 5, só tem 5 pais. Mas tem uma direção de Deus para você criar seu filho. Seu filho. Graças a Deus, os meus estão criados e vocês conhecem. E vocês conhecem. Sigam. Tem direção, irmão, tem sabedoria. Imitem mesmo. Paulo, eu gosto da humildade de Paulo. Como é que Paulo fala? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que eu vou? Eu vou olhar o apóstolo, conheço os filhos do apóstolo. Conheço. Sei onde eles estão. Obedeçam, há uma direção, é como Deus age. Como Deus constituiu Moisés como líder de Israel, porque Deus queria usar Moisés para chegar na terra prometida. Os que não obedeceram Moisés, morreram no deserto. Morreram no deserto.
Deus não tem deserto para ninguém, irmãos. Deus tem terra prometida. O caminho de Deus é perfeito. Amém? Mas começa entregando. Eu não sou o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é Jesus. Mas Jesus coloca o Bispo Mário, pastor Roberto, eu, nossa equipe pastoral, para estar com você, para ser usados na sua vida, como instrumento de Deus, como instrumento de Deus, uma boa palavra. Como eu sei que Deus nos usa mesmo, na vida das pessoas. Sei como Deus usa as pastoras, as bispas, sei como Deus usa minha esposa, para livrar pessoas de caminho errado, ou então para dar uma direção até financeira. Quantos irmãos não prosperaram debaixo de uma palavra que nós demos? Prosperaram mesmo, estão vendo o melhor de Deus. Qual é o caminho que eu quero que a minha vida tenha? Amém, irmãos? Guarda no seu coração esses princípios. Guarda, nós estamos debaixo de uma direção apostólica, vendo o reino de Deus. Nós estamos terminando a campanha, a semana, melhor dizendo, de portas abertas. E debaixo dessa mesma direção que Deus tem dado para a gente, nós queremos fazer uma segunda oferta com essa fé. É uma direção do apóstolo para toda a fonte da vida. E eu creio que aqueles que creem também vão colher os frutos dessa palavra, especificamente para abençoar a sua vida profissional, financeira. Mas antes de passar essa oferta, eu quero orar com você. Fica de pé, vamos orar. Você que não deu nome para o seminário Manaim, por favor, Maria Flávia, Luiz, pastor Carlos aqui à frente, pastora Filó, pode dar o nome. Aleluia, vamos orar. Queria que você dá a oportunidade para você entregar totalmente sua vida nas mãos de Deus e falar para Jesus: tu és absoluto, o Senhor não é relativo, não é oportuno, é Senhor absoluto. Fala para Jesus: tu és o único Senhor, não é o Senhor ocasional, é o único Senhor, é o Senhor absoluto, é o Senhor, é o dono. Tens minha vida, tens nossas vidas, tem nossas vidas.